Oi, gente, tudo bom? A gente vai dar continuidade à nossa aula de filosofia e a gente vai falar agora sobre um assunto muito polêmico, né? Que vai gerar muita polêmica na cabeça de vocês. Mas a intenção aqui com essa aula não é gerar polêmica, e sim discutir, debater sobre o ponto de vista da filosofia, sobre ética e vida, tá? Nós vamos falar, né, sobre a evolução tecnológica, a própria evolução social, as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade e vamos também debater questões sobre a legalização do aborto, sobre qual momento que nós nos tornamos seres humanos, vamos falar também sobre concepção. Então, vocês já perceberam que tem muita coisa para ser falado. É por isso que eu vou dividir essa aula em duas partes, tá bom? Então, gente, vamos lá. Bem, a ética contemporânea, né? A gente vem discutindo a ética desde a época da Grécia Antiga até os tempos atuais. E a gente viu que a ética contemporânea, ela surge quando? Num contexto histórico-cultural muito específico, né? Se a gente for, né, pensar na vida cotidiana que a gente leva, esse momento agora, principalmente, né, com todo esse processo da pandemia, isso tem acelerado o desenvolvimento científico e tecnológico. Tanto é que a gente tem sido obrigado a usar as tecnologias. Não tem outra escolha, né? A gente foi obrigado a partir para esse lado. E a própria pesquisa científica em torno da vacina também isso tem ajudado bastante a ciência a se desenvolver. Bem, essas questões científicas e tecnológicas, elas se defrontam, né? Se chocam com questões éticas. Exatamente. Surgem problemas delicados e complexos, como, por exemplo, a gente definir o conceito de vida. Quando é que a vida se inicia, né? Até que ponto os experimentos eles são éticos? Esse debate é um debate que ele vem ganhando força desde os anos 80, né? Quando eram feitos muitos experimentos com animais. Hoje em dia, algumas empresas já levantam essa bandeira aí de que não testam produtos em animais. Em contrapartida, a questão do mapeamento do código genético, genoma humano e outras questões também sobre célula-tronco levantaram algumas discussões, né, sobre a ética, né, até que ponto a ciência tem validação, né, para mexer, manipular a vida. Então, a gente precisa discutir isso e entender, né, ter conhecimento sobre as leis da natureza para a gente refletir essas implicações éticas, né, nas intervenções humanas sobre a vida. Bem, além disso, também outro assunto que tem sido muito debatido, a gente está falando da vida humana e ao mesmo tempo, no momento em que, né, a questão de todo esse processo tecnológico tem afetado o quê? A preservação do meio ambiente, né? Portanto, vocês percebem que há uma discussão sobre vários âmbitos aí, né? A ciência, ela afeta nossas vidas, não tem como. E vale qualquer custo, qualquer forma, qualquer manipulação para que a gente venha a ter tecnologia e ciência. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então, reparem, a gente tem falado sobre tudo isso. Algumas pessoas defendem que a gente precisa da ciência, né? Que não tem mais como voltar atrás, a gente só tem como andar para frente. Porém, outras pessoas defendem que nós precisamos criar um código de ética para a manipulação científica. Afinal de contas, a ciência e a tecnologia afeta diretamente nossa vida e a nossa qualidade de vida na Terra. Né? O que dizer do meio ambiente e da biodiversidade, por exemplo, né? A gente sabe que a gente está vivendo esse momento histórico, né, da pandemia e eu não sei se vocês sabem, mas alguns vírus eles foram manipulados em laboratório, né, por questões de poder mesmo, né? Eu não estou falando do corona, mas eu estou falando que o vírus do HIV, por exemplo, é um vírus que foi criado, né, em laboratório. Então, é por isso que a gente está discutindo essa questão da ética científica. Por quê?
Porque a ciência não existe uma conduta, né? A não ser um código penal que rege as leis. Mas não existe um código de ética científico, né? Que faça ali o controle, né? Dessas questões. Portanto, meio ambiente e biodiversidade, né? Que é a diversidade da natureza, estão totalmente ligados nessa nossa discussão, né, sobre a ética e a vida. Porque quando a gente pensa em vida, a gente não tem que pensar que a vida no planeta é só a vida humana. Inclusive, a vida humana é uma vida que depende de muitas outras vidas para existir. Mas essa corrida pelo progresso, né, tem gerado um impacto muito grande nessa biodiversidade e no meio ambiente. Tanto é que a gente não sabe os impactos, por exemplo, dos alimentos transgênicos na nossa vida. A gente sabe que o homem fez a manipulação da soja, do milho, mas a gente não sabe até que ponto esses alimentos podem ser prejudiciais. O que a gente percebe é que os índices de algumas doenças que estão ligadas à má alimentação vem crescendo bastante. Por isso também uma corrente de pessoas, né, que tem buscado alimentação vegetariana e vegana e uma qualidade maior na sua alimentação por conta disso, porque não existe um controle ético sobre essas questões da ciência, né? Então é importante que a gente reflita sobre isso. Afinal de contas, a ética é um tema que vem sendo discutido na humanidade desde que o homem tomou consciência da sua razão, né? Que a gente precisa de alguns valores para viver em sociedade, que a gente precisa adotar, né, algumas políticas, algumas condutas. E nesse aspecto que a gente está conversando, as condutas também devem ser adotadas com rigor pela tecnologia e pela ciência. Um outro aspecto também interessante que a gente pode colocar nessa aula é falar sobre a tecnologia. Afinal de contas, a pandemia nos obrigou a usar a tecnologia, né? Muitas coisas que eram feitas de forma analógica, agora são todas feitas de forma digital. E a gente precisou se adaptar a isso. Mas existem algumas condutas sobre essa tecnologia também que precisam de rigores éticos. Por exemplo, o direito à privacidade é algo que está na Constituição, da maioria das constituições de países republicanos. Porém, a gente sabe que com tudo isso que a gente está vivendo, a gente não tem mais privacidade em nenhum lugar, né? As câmeras, elas têm sido usadas por questões de segurança, de monitoramento de temperatura e tudo mais. Então, a gente não pode dizer que exatamente a gente exerce esse direito nosso à privacidade. Porém, né, tudo isso também tem ajudado, né? A gente não pode levantar só os aspectos negativos. A gente tem que pensar também que tem ajudado na identificação de suspeitos, identificação de pessoas com coronavírus, identificação de crimes. Mas, em contrapartida, a sensação de que a gente sempre está sendo vigiado é constante. Eu queria aqui deixar uma pergunta para vocês. O que é que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que tem que ser realmente, a tecnologia tem que avançar a um ponto da gente ser vigiado o tempo todo e monitorado? Ou vocês acham que não, que tem que haver um limite para tudo isso e que a gente deve sim exercer o nosso direito à privacidade? Então, nesse aspecto, né, enfim, eu quero que vocês respondam para vocês mesmos, tá? A gente está falando desses valores que são condutas que são adotadas tanto pela ciência como pela tecnologia. Bem, olha só, alguns países, né, têm intensificado essa questão, estou falando agora da tecnologia, a questão de criar leis, né, mais severas para combater crimes tecnológicos, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem poucas leis que nos defendem dentro desses espaços, né? Porém, o que eu assisti outro dia numa reportagem, eu não lembro onde foi,
Eu posso colocar a fonte depois para vocês. Mas de que a polícia está montando uma equipe mesmo, só para combater essas questões de tecnologia, né? Tanto crimes virtuais, sexuais, financeiros, políticos, tudo isso, gente, é crime. E com o maior uso das tecnologias, natural que a parte também dos crimes elas terminem aumentando nesses ambientes. Com relação à ciência, em 1970 começou a ser cunhado um termo que depois, né, veio designar como se fosse uma conduta ética mesmo da ciência, que é a bioética, né? Começou a se falar sobre isso. Não é da época de vocês, mas mais ou menos nos anos 90, algumas pesquisas com relação à clonagem de animais, que foi até pano para manga daquela novela O Clone. Se falava muito nisso, de clonagem de órgãos, clonagem de animais. Vocês podem pesquisar isso na internet. E também levantou essas questões sobre a ética, né? Até que ponto o homem pode, entre aspas, brincar de ser Deus, né? Então começou-se a falar muito dessa bioética, dessa conduta que teria que ser associada a limites morais, né? Dentro da medicina, dentro da genética principalmente, que foi algo que chocou, né? Eu lembro que os cientistas clonaram uma ovelha e conseguiu um exemplar geneticamente igual ao outro. Então, com relação à filosofia, a gente pensa em discutir tudo isso que está associado a direitos, né, civis, a também a nossa moral, a questão social mesmo, da convivência, e questões que terminam desaguando aí nas questões políticas. Bem, olha só, eu espero que tenha ficado claro sobre essa introdução entre ética e vida, sobre o que é que a gente vai conversar. Bem, ética são os valores, né, que a gente vai debater, os limites desses valores dentro da ciência e da tecnologia. Na próxima aula a gente vai falar sobre a bioética, tá? E também vai falar sobre questões como recursos naturais, manipulação da vida, que eu acabei de falar, de genética, comércio de órgãos, que também é algo muito comum, aborto, preconceitos, direitos humanos, tá bom? Tudo isso são questões filosóficas, né, que se enquadram aí nesse assunto de ética e vida. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu deixo um grande abraço para vocês. Estudem, revisem, tá bom? Beijão.